Shalom! Estamos aqui para levar até você como fazemos o calendário hoje, né? Aliás, não hoje, desde o ano, sem ser o ano passado, o outro. Quando começamos realmente a acertar, porque durante muito tempo passamos seguindo, normas que na realidade não existem. Na verdade, tem muita gente que segue, por exemplo, o livro de Enoque, se torna muito mais prático até, mas isso para aqueles que realmente não recebem do Pai coisas básicas, para poderem estar realizando essas contas. E essas contas não, porque é muito simples. A cada dia que passa eu nem faço mais conta, eu apenas observo. Mas vamos iniciar por um ponto, em que eu sei que a grande maioria já sabe, mas para que fique completa a história, porque eu sei que tem muita gente chegando que não conhece isso. No calendário lunisolar ficou estipulado o seguinte, isso na Torá, que é aguardado que o fruto da cevada, ou seja, o grão da cevada, chegue a um ponto chamado Aviv ou Abib, porque ali é utilizado um V, e o V no hebraico tanto tem o som de B como V. Eu sempre uso como V, mas aí é uma coisa pessoal de cada um. Então, a cevada chegar em Aviv não significa que o nome do primeiro mês seja Adib, seja Aviv. Não, Aviv significa simplesmente madura. Observe que nós tínhamos aí um caraíta que todos os anos, durante 25 anos da vida dele, ele ia até Jerusalém, percorria os campos, para buscar essas sementes já, em estado avivo, ou seja, maduras. Então ele declarava isso, e na primeira lua nova, então se declararia Rosh Hashanah. Rosh Hashanah literalmente quer dizer cabeça do ano.
é quando então iniciaríamos o primeiro mês. Agora, essa cevada, ela estaria madura ao ponto de você colher alguns grãos, né? Colher um tanto, levar para sua casa e cozinhá-lo, ou fazer o que você quiser com ele e comê-lo. Mas ainda estaria muito úmido, sendo que então, se fosse colocá-lo no armazém, por exemplo, ela iria mofar e logo em seguida apodrecer. Então existe um período, né, de maturação, de secagem, em que ela tem que permanecer no pé até ficar pronta para ser ceifada. Isso é uma coisa essencial, né, para que possamos começar o ano no momento correto, conforme está lá em Levítico 23. Né, fala do avive, que é essa semente que ela está madura, mas ainda não pronta para ser armazenada. Este vos será o primeiro mês. Observe, nenhum mês na palavra tem nome. Hillel, né? Quando eles estavam pelo mundo, já estavam, né, não tinham mais as terras da Judéia, tinham sido expulsos, etc. Ele criou um calendário, porque eles não teriam mais como, né, fazer as festas, saber em que ano estavam, enfim. Eu até louvo, né, vamos dizer assim, a tentativa, né, dele de fazer algo bom para o povo, né, porque ele queria que o povo se mantivesse unido, e nada melhor do que uni-lo seguindo, né, aquilo que a Torá diz. A grande questão, né, é que de boas intenções, como dizem, o inferno está cheio. E ele então, como não teria mais possibilidade dele saber sobre, né, o amadurecimento da cevada nas terras de Ashuru, ele colocou como o primeiro dia da primavera de Israel, né, claro, de Ashuru, como sendo o dia de Aviv. E a partir daí, na primeira lua nova, que eles não olham ela como a lua nova, eles seguem a primeira crescente visível, né, que é um erro que eles aprenderam em Babilônia, né, quando eles ficaram lá exilados por 70 anos, e até hoje o mantém. Então, a partir daí, eles passaram a seguir um calendário errado. Né? Assim como os filhos de Arão, né, apresentaram fogo estranho no templo, Hillel apresentou fogo estranho em relação ao calendário. Mas, numa tentativa de não fazer com que o povo dispersasse. Infelizmente, nós sabemos que para nosso Pai não existem alternativas ao que Ele manda, por melhor que possa parecer para nós. Se fosse para o povo, né, se desgarrar, sumir todo mundo, essa tentativa dele fez cada dia levá-los a maior erro. Porque aí, quando surgiu o calendário gregoriano, séculos depois, ainda agregaram semanas, né, ao calendário de Hillel e colocaram o Shabat no sábado, Saturday, né, o dia de Saturno, ou seja, o dia que no calendário gregoriano
seria um dia em louvor ao Deus Saturno. Então eu creio que essa parte, né? Então, como nós fazemos o correto? Nós aguardamos notícias, né, desse amadurecimento, e na próxima lua nova, que é aquela que nós não vemos, ela está a 0% de visibilidade aqui da Terra, porque está o Sol, a Lua e a Terra. Então o Sol não ilumina a face que está diante da Terra, então nós não a vemos. Essa é a lua nova. Acontecendo a lua nova, o 0% de visibilidade, então aí, e isso já tendo acontecido, de acharem, né, a cevada em Aviv, aí sim declaramos, sem medo de errar, Rosh Hashanah, ok? Então isso é o básico para o início dessa questão.
Como já havíamos dito, né, Hillel criou o calendário pela impossibilidade, né, de estarem observando o estado, né, da cevada nas terras de Ashuru. Observem que eu coloquei atrás aí um pouquinho algumas figuras, né, que nos mostraram, né, que entre o Monte Sinai e Israel, né, onde dentro dela existe Jerusalém, são 400 e tantos quilômetros. Perfeito. O povo nunca tinha ido até lá. O povo tinha passado 400 anos no Egito, tinha levado 40 dias e 40 noites para chegar até o monte, e ali no monte receberam o decálogo, né? E então houve tudo que aconteceu. Eles foram então amaldiçoados pelo pai, que iriam vagar 40 anos, né, naquele deserto, até que toda aquela geração que saiu do Egito morresse, e só entraria na Terra Prometida, né, que, como nós vemos ali no mapa, seria subindo a nova geração. Inclusive nem Moshe entrou, né? Vamos imaginar, né? Aí eu coloquei então a distância, aí eu coloquei um mapa de Vitória, que é aqui abaixo do morro, a 77 quilômetros, até a cidade onde eu estou. O fato de nós estarmos a mais de 1000 metros de altitude faz que quando a Lua nasce, né, nasce lá no oceano, ela leve de 40 a 45 minutos para ser vista aqui. Né, tem um apontador, que é um site, né, que eu utilizo para isso. Vai ficar meio difícil de ver, né? Peraí. Não vai dar para ler. Infelizmente. Deixa eu ver uma coisa. Não vai dar para ler. Mas, por exemplo, no dia de hoje, deixa eu pegar meu óculos. No dia de hoje, em Vitória, a Lua nasceu a 1h45, ou seja, faltando 15 para as 2, e aqui ela iria aparecer ali atrás das árvores, como eu sempre falo, da selva, né, da Mata Atlântica, às 2h37, o que dá 52 minutos de diferença em 77 quilômetros. Bom, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente, eu concordo, que a cevada tem que ser observada em Israel. Agora, existem pessoas, né, tão judaizantes que são, que acham que nós temos que nos basear no horário, né, da lua nova, do alinhamento, né, pelo horário de Israel. Nós sabemos que temos, nesse momento, né, porque nós não estamos em horário de
horário diferente, nós temos uma diferença de 5 horas no fuso horário. Agora vocês imaginem, né? Se eu já acho, quer dizer, eu tenho certeza que eles estando no Monte Horeb, ou Sinai, como você quiser, a distância ao oeste, onde estava Israel, onde está, de 400 quilômetros, com certeza daria uma diferença muito maior do que os 52 minutos que está dando hoje, 77 quilômetros, pelo fato de nós estarmos 1000 metros acima do mar. Imagina a distância que existe daqui até lá. São 5 horas, né, o fuso horário. Ou seja, eles vão estar vendo a lua lá 5 horas antes dela nascer, né, do que nós aqui. Tudo bem, se lá está nascendo às 10 horas da manhã, nós podemos dizer, chutar, né, eu diria, que aqui seriam 5 horas da manhã. Mas observe, se daqui até Vitória, que são 77 quilômetros, existe uma diferença hoje, já passou, né? Infelizmente eu não pude nem filmar porque está chovendo e nublado, de 52 minutos, sem fuso horário. Com certeza, como nós lemos no texto, né, quando eles, um ano depois, né, da saída do Egito, eles fizeram o primeiro Pessá no deserto. E pelo que nós vimos no mapa, a região onde eles foram caminhando era mais distante ainda de Ashuru do que o Monte Horeb. O que significa que, com certeza, muitos mais quilômetros. E também, com certeza, eles não sabiam o que estava acontecendo em relação à lua lá, né? E Ashuru. Então é uma furada muito grande, né? Essa. Isso é querer inventar. Nós temos que nos basear no horário em que a lua nasce, em que a lua acontece, onde estamos. O Pai não pediu para ninguém ir até lá, em Canaã, para ver que horário que a lua ia ficar zerada. Porque seria o único jeito. Não. No momento em que eles viram que não tinha lua, eles fizeram, sabiam que estavam no 14º dia. E observe, fizeram isso unicamente pela lua. Ou seja, chegaram no 12º mês, que pode ter sido um mês de 29 ou de 30 dias, na primeira lua nova, quando sumiu a lua, eles começaram o ano seguinte, o segundo ano. E no 14º dia desse ano, à tarde, praticaram o Pessá e, é claro, depois os pães ázimos e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Que isso é furado. Tá? Querer se basear no horário de Jerusalém para dizer que horas que para nós a lua vai estar zerada, ok? Esse é um das regrinhas, um dos erros, né, que as pessoas que não se tocaram ainda como é feito, como nós vamos explicar direitinho, cometem. Tá?
Isso pode dar uma diferença de até um dia e meio, fazendo com que pessoas que vivam no mesmo território ou numa mesma cidade, né? Se eu penso de uma forma, a pessoa faz de outra, nós vamos estar praticando, inclusive, né, os pensar e até o Shabatut do mês, né, em dias diferentes. Então essa é uma regra que eu já risquei. A segunda regra, que eu não sei de onde tiraram, mas eu imagino, né, pelo que eu li aí, eu fiquei procurando, vocês sabem que eu gosto de pesquisar, é dizer, né, que a cada 3 anos, ou no mínimo 3 anos, ocorre de ter um 13º mês, que eles lá que deram o nome para os meses chamam de Radar 2. Isso devido ao quê? Devido a chegar à conclusão de que não está madura a cevada e ocorrer o alinhamento da lua nova. Então não podemos decretar Rosh Hashanah antes de ocorrer o Aviv, não é isso? Então se tem mais um mês. Agora, no ano retrasado, né, no mês 11, eu perguntei para essa pessoa que eu já falei a respeito, né, de que ela ia todos os anos a Jerusalém e todo Israel ali, né, em Yeshurun, e em 2 ou 3, né, de moto ou de carro, e verificar os lugares, né, onde era plantada a cevada, para ver em que estado ela estava. Eu já vinha fazendo, né, uma conta completamente fora disso que eles ensinam. Porque vocês sabem que eu sou contra tradições, eu sou contra invenções humanas. E eu sempre pensei, se David, no meio do mato, junto, né, com... Poxa, minha cabeça está ficando maluca. Jonatã, né? Ele olhou para o céu de manhãzinha e disse: amanhã será Rosh Hashanah. Nós não sabemos dizer se ele viu um fiozinho de lua ou se ele viu apenas o céu. Mas de qualquer forma, ele soube que no dia seguinte, ou seja, a partir do pôr do sol, já seria lua nova, ou seja, Rosh Hashanah. Ele não tinha como saber contas mirabolosas, saber como que em Jerusalém estava, nem era, né, de Israel e Jerusalém ainda, as condições da lua. Mas ele afirmou, e como nós vemos que não tem nenhuma alteração nisso, né, nas próximas passagens ou no próximo capítulo, realmente aquele dia era Rosh Hashanah. E isso sempre me deixou muito, vamos dizer assim,
preocupado, né, com esse monte de coisas que as pessoas ensinam para a gente, que é claro, são válidas, porque é por intermédio delas que nós vamos chegando, né, passo a passo. E então eu resolvi começar a fazer uma conta diferente. Porque vocês têm que concordar comigo que se você chega no dia certo, no Rosh Hashanah ou Rosh Hashanah, a contagem torna-se simples. Por exemplo, se um Rosh Hashanah ocorre num sábado gregoriano, nós sabemos que naquele mês todo, todos os Shabbatot serão realizados no sábado. Isso devido a nós termos conhecimento de que os reis de Israel, a partir de Saul, né, ele instituiu uma festa, a lua nova. A lua nova verdadeira, aquela que a gente não vê. Então não havia trabalho naquele dia. A cidade toda dançava, cantava, e ele, né, com os seus generais e o pessoal mais graduado, inclusive David, sentavam-se à mesa para comer. Observem, ele sabia com antecedência quando seria, porque ele convidava pessoas, né, da nobreza dos países, das nações próximas, certo? O que nos demonstra que não havia tanta conta, não havia tanto, né? Tanta coisa. Então essa regra para mim de ter que observar o horário de Jerusalém para poder dizer que no nosso aqui é só diminuir 5 horas, é furado. Tá? É furado porque eu observei nesses últimos 2 anos que então nós teríamos sempre meses de 30 dias. Aí então seria simples, porque o livro de Enoque estaria correto. Mas nós sabemos que não está. Que nem é de Enoque o livro, né? O livro foi escrito no 4º século e não era por seguidores da Torá. Era por pessoas que, na verdade, né, Paulo, Shaul, né, e os outros emissários combateram muito, né, que eram aqueles que criam que o Mashiach não era um ser humano. Bom, então, uma regra descartada. Aí a segunda regra foi, então, no final do ano retrasado. No mês 11, pelas minhas contas, que eu vou explicar no final, vocês vão ver que minhas contas, não precisa nem fazer conta. Pelas minhas contas, nós teríamos, então, um 13º dia, um 13º mês. Isso era o ano de 2016, do calendário gregoriano. E, claro, eu tinha consciência que no ano de 2014 nós tínhamos tido um 13º mês. Aí eu perguntei, né, primeiro para aquele que me ensinou os primeiros passos, qual a possibilidade, né, do ano retrasado ter um 13º mês. E a resposta foi: é impossível. Eu disse: por quê? Não, porque é a cada 3 anos no mínimo. Ah, é? E como que você sabe disso? Aí peguei, entrei em contato com aquela pessoa, né, o caraíta, que todo ano ia até Israel percorrer para achar,
né, a semente da cevada em Aviv. E a resposta foi igualzinha. Não. 2014 foi. Provavelmente o próximo ano será de 13 meses. Eu disse, então não tem possibilidade, isso no 11º mês. Não tem. Aí eu comecei a rever todo o calendário do ano, porque eu falei, não é possível estar errado. Por que está errado? Observe, meus irmãos, é conhecido de nós todos, né, que o ciclo lunar é de 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 33 segundos. Nós também sabemos, só que eu não utilizo ainda porque é mais difícil a conta. Então eu uso dias de 24 horas ainda. Eu pretendo mudar isso. Eu pretendo começar a contar com as 23 horas e não sei quantos que tem cada dia lunar. Se você tem 12 meses, e se essas 12 horas, 44 minutos, 33 segundos servem para você preencher o tempo para os meses de 30 dias, você não pode ter um ano de 12 meses com 5 meses de 29 dias e 7 de 30. De onde você estaria tirando, né, as 12 horas, 44 minutos e 33 segundos para esses 2 meses de 30? Por isso que são 6 e 6. Bom, para encurtar a história, que isso aí tudo é história, eu quero explicar como faz a conta. Quando era o último dia do mês 12 do ano retrasado, o próprio cara que estava lá em Israel, lá no Sinédrio eles declararam o 13º mês. E uns 2 dias depois ele entrou em contato comigo pelo Face e me disse: Sérgio, como é que você sabia? Com 2 meses de antecedência que haveria um 13º mês num espaço de 2 anos. Eu disse a ele: olha, é simples. Nós estávamos, se fosse um ano de 12 meses, nós íamos ter 5 meses de 29 dias e 7 de 30. Eu falei: eu sei que você não segue o calendário solar. Eu sei que você olha a cevada e depois você espera o primeiro visível para começar o ano, se a cevada estiver em Aviv. Mas se você quiser, a gente pode estudar o calendário para você entender melhor por que eu sabia. Nós falamos mais umas 2 vezes. Ele estava em Jerusalém, que ele ficou um tempo lá porque o Sinédrio se reuniu, porque uma regra se quebrou, né? Eu até achei que, né, ter quebrado essa regra ia fazer com que eles acordassem um pouquinho. E eles ficaram, inclusive o presidente do Sinédrio caiu nessa, né? Ele saiu fora, foi, né, porque ele não admitiu. Ele achou que não poderia, porque no calendário de Hillel foi feito de uma forma que sempre estava assim, né? Porque eles não têm preocupação com o número de dias de cada mês, né? Eu sei que houve também a confusão lá, que essa pessoa que ia todos os anos para lá resolveu dizer que estava se aposentando porque os levitas trabalhavam 25 anos e paravam, e que ele já estava há 25 anos fazendo isso, e ele disse que não iria mais lá para observar a cevada.
E os sionistas, né, os Yahudim, eles chegaram à conclusão de que eles estavam de 200 a 230 anos atrasados no tempo. O que não é novidade, né? Eles sempre estiveram atrasados depois que saíram de Babel. Bom, mas isso é outra história. Então observe, meus amigos. Nesse ano que começou, no dia 17, é isso, né? Foi dia 17. Eu estou sem o calendário aqui, mas foi março, no dia 17, exatamente, que é um sábado. Ou seja, começou na sexta-feira ao pôr do sol. No final do ano passado, nós estávamos na mesma situação, né? Porque se o ano começasse no dia 18, como muitos falaram aí, por causa da lua de Jerusalém, nós iríamos ter 7 meses e 30 dias e 5 de 29. Como eu já disse agorinha, torna-se impossível o ano. Então eu disse, então teremos um 13º mês. E como aquela pessoa que costumava ir, né, ver a cevada não foi no final do ano passado, ficamos meio que perdidos, né? Como é que nós vamos saber? Porque a gente tem que saber da cevada para poder saber se vamos ter 13 meses ou 12. No dia 16, encontraram a cevada. E às 18 horas e 23 minutos, terminou o 29º dia. Ou seja, ao pôr do sol. E nesse momento a lua estava 0%. Então só poderíamos considerar um mês de 29 dias, iniciá-lo, o ano novo, Rosh Hashanah, no dia 17, concordam? Não necessitaríamos utilizar os 12 dias, porque já tinham as 12 horas, 44 minutos e 33 segundos, porque já tínhamos, né, utilizado nos outros 6 meses e 30 dias. Isso rendeu, né, um problema aí e tal, e eu acabei até, eu e a pessoa que me ensinou, nós acabamos rompendo de vez, né, por um outro erro também. Essa pessoa guarda só o dia, por causa de um versículo onde o Mashiach diz: o dia tem 12 horas. Observe, por exemplo, agora são 6 horas e 41 minutos. Eu vou contar um dia no pôr do sol. Do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, que são 24 horas. Isso é a mesma coisa do que na Igreja de Deus, né, que eles colocam o seguinte, que quando nós formos transformados ou ressuscitados, seremos como os anjos. Isso por causa de um versículo. Qualquer estudante da Bíblia sabe que você se basear num versículo para construir uma teoria,
ou uma doutrina, ou enfim, não é válido. Se você não sabe disso, ficou sabendo agora. Primeiro, porque nós não sabemos se esse versículo realmente existe. Eu creio que não. Segundo, porque não se pode fazer isso. Pegar um versículo e montar uma doutrina em cima. Não, a doutrina é uma só, contendo tudo que ela tem que ter. Na verdade, o Mashiach quis dizer que a parte clara do dia tinha 12 horas. O dia tem 12 horas. A gente não chama de noite e dia. Então, a noite tem 12 e o dia tem 12. E tudo isso perfaz 24 horas, que é um dia. Então, segunda regra, que não tem nada a ver, é essa. De querer guardar o Shabat só na parte clara. E veja, e existem muitas outras regrinhas, né, que são colocadas aí, geralmente, né, provenientes de rabinos e de que judaizantes, né, do Paraguai acabam acatando e se perdem todos, né, que eu não uso mais nenhuma. Por quê? Porque simplesmente não existem regras. As regras foram criadas por homens. Sabe, teve uma época que, nessa jornada, em que uma pessoa me disse o seguinte: não, Sérgio, porque eu agora estou olhando pelos graus da lua e né? E eu sei que naquele mês que nós fizemos dessa forma, todas as luas caíram fora do Shabbatot. E aí eu disse a ele, né, meu, as luas não estão caindo, está tudo ou adiantado ou atrasado. E eu escutei: Sérgio, esquece um pouco a lua. Eu estou fazendo aqui os cálculos dos graus. Veja, eu não estou fazendo isso contra você. Você sabe quem é você. Não. Eu estou utilizando de quem eu aprendi as regras, né? Então nós vemos que ali estava surgindo uma nova regra, numa tentativa desesperada de compreender aquilo que é tão simples. Então, nós não podemos, primeiro, crer em nada que vem do povo que se chama de Aradim. Por quê? Porque eles estão completamente fora da realidade. Eles acham que porque o Putin deu para eles Yerushalayim, por exemplo, agora Yerushalayim será deles eternamente. Eles não sabem nem a profecia. Eles acham que, enfim, é absurdo, né? É tudo errado. Então não podemos, né, ficar querendo, sabe, a menos que a pessoa não tenha conhecimento também, né, de que eles foram endurecidos. E ser endurecido é não saber mais nada. Eles seguem preceitos humanos, livros humanos, a Kabbalah, que é egípcia, enfim. Não estou aqui criticando nossos primos. Estou aqui dizendo a realidade. Se Efraim é a flecha, é porque ele viria para colocar ordem nas coisas. Quando fosse despertado, quando fosse chamado, quando recebesse o Arrakodesh. Que, como disse o Mashiach, nos faria lembrar, nos faria ensinar, nos faria ver. Tá? Então,
não devemos utilizar nenhum tipo de regra. Nós devemos utilizar a natureza. No próximo bloco eu vou falar sobre isso. Eu espero que estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. E agora vai ficar mais claro quando eu explicar realmente como se faz as contas. As contas, tá? Bom, aqui como eu havia dito, né, e vocês podem ver, impossível ter filmado a Lua ou avistado pelo menos, né, totalmente nublado e chovendo. Mas o Rei Aduir Francisco não só a avistou, como também a fotografou. Hoje, né, às 7h06, e ela estava, nesse momento, visível 14,4%. Valeu, meu irmão. Boker Tov, tudo de bom. Então, nesse bloco, eu quero transmitir a vocês de forma simples como eu faço o calendário. Primeiro, porque eu tenho 63 anos de idade. Vamos supor que o Mashiach não volte esse ano e eu morra. É necessário que alguém ou muita gente, né, cada um para si, saiba como fazer para não estar iniciando o ano ou mês, ou praticando festas, ou mesmo Shabbatut, fora do dia, em data errada, né, porque isso seria uma afronta ao nosso Pai, uma vez que Ele está nos dando a conhecer como funciona. Antes de mais nada, eu quero explicar o calendário que eu faço, porque muita gente, já percebi, né, tá olhando o calendário e me pergunta que dia estamos, ou que lua estamos, né? Porque estão habituados com aqueles calendários tipo calendário gregoriano, né? Que a grande maioria vai na internet, dá um print ou salva a figura e repassa aquilo, né? Sem sequer saber se está correto ou não. E eu já digo de antemão, todos eles estão errados. O desse mês, por exemplo, se vocês observarem na internet, se não fizerem isso ainda, vão olhar, ele está um dia atrasado. Tá? Então, isso já, né, dificulta muito. Para vocês terem uma ideia, quando ocorre o 13º mês, por ser um programa, e talvez por eles terem programado ele para cada 3 anos ter um radar 2, não, 13º mês, no ano passado, no final do ano retrasado, quando tivemos 13 meses,
Ao invés dele ter um 13º mês, não, ele caiu para o primeiro mês do ano passado. São pequenos detalhes, né, que a gente tem que prestar atenção, porque eu, pelo menos, busco a verdade. Eu não quero simplesmente fazer teatro, né, como muita gente que a gente vê por aí, tá? Então eu vou primeiro apresentar o calendário, explicá-lo para que ninguém mais tenha dúvida quando bater o olho nele. Esse calendário, ele não era assim desde o início, mas eu fui fazendo de uma forma que me ajuda a fazê-lo e que com certeza, quando vocês entenderem, irão perceber como é que funciona a coisa, tá? Eu vou então agora explicar o calendário. Bom, vocês já devem conhecer esse calendário da internet, né? Do nosso blog também, do meu site. A primeira informação que nós temos, né, é sobre o mês em que nós estamos. Então, no caso, mês 1 lunisolar, que nós tivemos o início do mês neste mês. Aqui, tá, nesse canto de cá, onde nós temos aqui as datas, né, do lunisolar, nós encontramos aqui 1 do 1, Rosh Hodesh. Aí vem a lua, né, negra, 0%, o dia 16 do 3, às 18 horas, 3 minutos e 15 segundos, ok? Prosseguindo, né, diz assim, Rosh, ou Rosh Hodesh, Rosh Hashanah, no dia 17 do 3 de 2018, perfeito? Porque ele entrou exatamente quase na passagem de um dia para o outro. E nós tivemos um mês de 29 dias, ok? Se você observar aqui, na segunda linha tem dia 2 do 1. E vem escrito primeiro dia de trabalho. Por que isso, né? Observe, desde Saul, né, desde que houve um rei, né, no povo Yashuru, ele acabou instituindo, né, que no dia da lua nova, a lua negra, que você não enxerga, seria um dia de festa. Então ele fazia um feriado, vamos dizer assim. Todo o povo saía para a rua, né? E então nós não contamos esse dia para que não percamos, né, a sequência que era feita desde lá no primeiro rei, tá? Então, o primeiro dia de trabalho para nós seria o segundo dia do mês, sempre, todo mês que vira, tá? Aí vocês vão ver que tem o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Então trabalhamos 6 dias e no sétimo dia é Shabat, é descanso, tá? Aqui ao lado nós temos uma lua pela metade, que é a quarto crescente, a 50%, né, no dia 24 do 3, às 12 horas, 29 minutos e 5 segundos. Se nós prosseguirmos, nós vamos ver que nós começamos de novo, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. No caso deste mês que nós estamos, no sexto dia foi o dia 14 do 1. E como está escrito no dia 14 do 1, nós celebramos o Pessah, ok? Então está aqui Pessah. Ao pôr do sol, já entrando no dia 15, é quando então vamos, porque o Pessah é só o fato, o ato, na verdade, de matar o cordeiro, prepará-lo para ser comido na noite, né? Ou seja, no início do dia 15, tá? Que seria a festa de Hag HaMatzot, ou pães ázimos, né? Então nós vemos aqui no sétimo dia Hag HaMatzot, né? E vemos
a lua cheia no dia 31/3, às 4 horas da manhã, 27h31. Tá? E por assim vai. Tá? Aqui inicia a contagem do Homer no dia 16, conforme Levítico 23, né? Mas aí já é um outro assunto, eu já fiz até um estudo sobre essa questão. Vindo aqui para a coluna do outro lado, nós encontramos uma luazinha, né? Eu utilizo sempre duas luas, depois eu vou explicar por quê. Nós encontramos aqui uma luazinha, embaixo está escrito decrescente, porque ela está diminuindo, né? A partir da lua que está aqui, ó, só tem uma frestinha dela, né? Que seria a lua quarto minguante, né? Então ela está decrescente porque ela está com 18,9 do tamanho total, ó, full, né? Ou seja, da lua cheia. Isto é o calendário de ontem, tá? Porque o de hoje já seria outra história, tá? Que vai ser ainda não fiz. Eu estou desde ontem às 11 horas da noite até agora fazendo este. Aí eu coloco Shabbatot do mês 1, né? Do primeiro mês. Então ele teria início na sexta-feira, ou seja, ao pôr do sol, e iria até o término do sábado, que é ao pôr do sol, perfazendo as 24 horas de cada dia, perfeito? 12 horas de noite, 12 horas de dia. Aqui vocês leem meses. A questão dos meses, aqui está 26 dias. É o que era ontem. Nós já tínhamos percorrido 26 dias do mês, né, primeiro, ok? E aqui mais para baixo você vai ver o Homer, né, que é uma outra questão que eu já ensinei. E assim nós podemos então dizer que é o funcionamento deste calendário. Mas eu vou mostrar a parte de trás, ok? Que seria a continuação dele. Eu o cortei no meio porque ele ia ficar muito pequeno para que você pudesse enxergar. Então na parte de baixo, né, do calendário, porque ele é uma folha só, né, nós encontramos a partir do dia 22. Aqui está a luazinha, né, que eu falei, seria a quarto minguante, né, quando ela fica também no centro, como se fosse a quarto crescente, só que do lado contrário, tá? Aí está marcado que 50% no dia 7/4, às 16 horas 51 minutos 32 segundos. Aí vocês podem ver que nós continuamos descendo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, né? Que seria 23, 24, 25, 26. E hoje já é o 27º dia, que nós já estamos às 14h23, né? Do 27º dia. Aqui, o Akira, né? Levítico 23:2, né? Que significa guardará o Shabá e tal, né? Que é o texto. Aqui eu costumo usar vários textos, né, conforme o tamanho que está essa cobertura de dias. Aí nós vamos aqui para baixo. Aí nós vemos então lua nova, dia 1º, né, às 16, no dia 16/3 de 2018, às 18 horas e 03 minutos. Aqui está errado, inclusive, né? Porque aqui está 33 e é 03, tá? E 15 segundos, 0% de visibilidade, Rosh Hodesh, que no caso aqui, Rosh Hashanah, porque foi o começo do ano, no dia 17/1 de 2018. O Aviv, nós ficamos sabendo às 10 horas da manhã do dia 16/3 de 2018, né? No mesmo dia em que a lua ficou 0%. Então, Rosh Hashanah, dia 17/3 de 2018,
1 do 1 luna e solar. Ao lado nós temos uma lua grande, tá? Onde então nós temos novamente a fase que é decrescente. A partir de hoje eu vou colocá-la como minguante, né? A lunação. O que é a lunação? Cada vez que a lua termina seu ciclo e inicia outro, ele é numerado, tá? Então nós estamos nesse primeiro mês na lunação 11.536. Ontem, no horário das 12 horas, aqui a última, onde está gregoriano, 11 de abril, 12 horas e 03 minutos, né? Nós estávamos com ela visível 18,9%. O tempo, né, desse ciclo, então, seria de 25 dias e 18 horas. E aqui tem a distância da Terra, que isso aqui eu pego pronto, não faço essa contagem, não tenho como, né? Eu pego pronto, é mais um dado que nós temos, que nós vamos observando, que à medida que chega na lua cheia, à medida que chega na lua nova, ela se aproxima e se distancia, né? Então, vamos começar, né, por entender como funciona isso aqui. Bom, se a lua começou, né, no dia, vamos né, fazer certinho. Se ela começou, ou seja, ela estava no ponto zero, no dia 16/3/2018, às 18 horas 03 minutos 15 segundos, né? Significa que o ciclo dela iniciou ali. Portanto, cada dia da lua vai ser contado a partir desse horário. Então aqui, por exemplo, nós temos dia 11 de abril, que está gregoriano, 12 horas e 3 minutos. Eu procuro fazer sempre dentro dos minutos certos, né, quando ela começou, para efeito de rapidez na conta. Então significa que o tempo daquele ciclo seria de 25 dias já completos, mais 18 horas já do dia 26. Ou seja, faltando 6 horas para completar o dia 26. Estão me entendendo? Partindo desse princípio, nós vamos agora então entender melhor isso tudo que eu estou falando, ok? Bom, após termos demonstrado então o calendário, a forma que ele é composto, eu creio que fique mais fácil agora, daqui para frente, para que vocês possam entender o funcionamento dele, né? Como que ele funciona, porque tem gente que diz, nossa, mas é muito complicado. Não, não é. É uma questão de costume. Se nós formos pensar assim, quando nós começamos no primeiro ano primário, na minha época não existia pré-primária, essas coisas todas, né? As mães cuidavam de seus filhos, né, pelo menos até os 7 anos, quando então o enviavam à escola, e era meio período, né, não era o dia inteiro, nada disso, né? Que hoje as mães têm filhos para deixarem com alguém, né? Isso sem contar aquelas que têm um monte de filhos porque tem a bolsa, né? Mas isso não é o caso. Então o que acontece? É óbvio que você talvez não entenda momentaneamente assim, de uma hora para outra, mas você já está habituado a ver esse calendário. E se você começar a olhá-lo da forma correta, como nós explicamos agora, você vai passar a entendê-lo. Então existem alguns pontos que são imprescindíveis, tá? Pontos que eu já fiz errado, pontos que eu vejo muita gente errando, tá? E pontos que fazem com que haja diferença no resultado.
O ponto primeiro que eu quero colocar é o seguinte. Nós vimos ali que o mês 1 começou às 18 horas, 3 minutos e 15 segundos. Como eu disse lá no início, eu ainda utilizo para a Lua o período de 24 horas para facilitar as contas. Tá? Porque na verdade é menor esse período. É 23 horas e uns quebrados. Eu nem tenho os quebrados de cabeça porque eu nunca uso. Tá? Então significa que se no dia 16, às 18 horas, 3 minutos, 15 segundos, a Lua estava zerada, 100% zerada, significa que 24 horas depois, um dia depois, que será no dia seguinte, às 18 horas, 3 minutos, 15 segundos, ela completa um dia. Concorda comigo? O grande erro de muita gente, que foi meu também, era o de começar a contar os dias da Lua a partir do momento do pôr do Sol. Essa caiu no pôr do Sol quase. Mas, por exemplo, quando é mês de 30 dias, ela pode cair de manhã. Ela tem até 12 horas 44 minutos e 33 segundos para avançar aos 29, quando é o dia, um mês de 30 dias. Se passar disso, nós temos que ter um 30º dia. Me entenderam? Então, como eu coloco? Eu ponho assim. Começou hoje às 18 horas, 3 minutos e 15 segundos. Já estamos no amanhã às 18 horas, 3 minutos e 15 segundos. Significa que a Lua já tem de vida o ciclo, né? Independente se ele começou de manhã, de tarde, de noite, né? O ciclo já terá um dia. Aí, conforme o horário que eu vou fazer o próximo calendário, eu vou contar aquelas horas que passaram das 24 iniciais e colocar no calendário. Então, por isso você sempre vai encontrar tantos dias e X horas. Mas esses tantos dias, eles não são contados de acordo com o momento em que nós começamos o dia, que é quando o Sol se põe. Tem dia que ele se põe mais tarde, tem dia que ele se põe mais cedo, tem época do ano que isso ocorre, né, que modifica. Então nós temos que utilizar como base o horário em que a Lua começou o ciclo, não o horário que nós estamos contando como dia ou noite, ou como o próximo dia, certo? Partindo desse princípio não tem erro. Por quê? Hoje, às 18 horas, 3 minutos e 15 segundos, a Lua vai estar completando 27 dias. Quando for 10 e 3, 22 e 3, a Lua vai estar com 27 dias e 4 horas. E assim por diante. Então observe, o ciclo da Lua leva 29 dias, 12 horas, 44 minutos, 33 segundos. Mas isso não quer dizer que para a gente completar um mês de 29 dias, é necessário que ele tenha 29 dias, 12 horas
44 minutos, 33 segundos. Porque aí, na verdade, nós já estaremos na metade ou de um 30º dia, ou contando a mais. Quando o horário do Rosh Hodesh ele é igual ou antes de quando a Lua completa o ciclo de 29 dias, que este mês vai completar amanhã, né, sexta-feira, às 18 horas, 3 minutos e 15 segundos, se a Lua zerar às 20 horas, nós já estaremos a 2 horas no dia 1º do mês 2. Agora, se a Lua for zerar além das 12 horas, 44 minutos, 33 das 12 horas, 44 minutos, 33 e 33 segundos, então nós teremos que ter um 30º dia. Vamos supor que a Lua vá zerar 14 horas depois do momento em que ela completou 29 dias. Então ela terá que ser contada a partir daquelas 14 horas do próximo ciclo. E como nós não podemos cortar um dia no meio, nós temos que aguardar até o pôr do sol para dizer Rosh Hodesh. Mas na contagem do ciclo da Lua, continua sendo, como eu coloquei 14 horas, seria 10 da manhã e 3 minutos e 15 segundos. Vocês estão me entendendo? Se você partir desse princípio, você não vai ter problema com os dias. Inventaram 1000 regras, né? Não, porque se for 6 horas depois do horário, então ainda conta como horário. Se for 12 horas depois, então não conta mais como horário. Se for antes da meia-noite, que papo furado, né? Por que papo furado? Porque nem existia essa história de meia-noite, não existia o calendário gregoriano, tá? Então é tudo papo furado, é tudo papo de quem está tentando. Eu fiz esse tipo de coisa, quem está tentando descobrir como funciona. Mas na verdade é muito simples. É só seguir os horários corretos. Se nós temos 6 meses por ano, de 30 dias, significa que nós temos que ter 6 meses por ano de 29 dias. Porque senão nós não vamos ter aquelas horas para completar cada mês e 30 dias. Concordam? Então quando chega-se no 11º mês, como foi o caso do ano passado, com 6 meses de 30 dias, isso correndo o 12º mês, e 5 meses e 29 dias. E teve gente que fechou o ano com 30 dias. Eu pergunto, da onde tiraram? Se fecharam com 7 meses de 30 e 5 de 29, de onde tiraram essas 24 horas, quer dizer, 88 minutos, então vai mais 20, vai mais 1 hora, então seriam 25 horas, né? 24 minutos e
25 minutos e 34 segundos. De onde tiraram? Para cobrir os 2 meses que ficou faltando. Quando isso ocorre, ou é porque nós vamos ter um mês de 29, então fica tudo certo, 6 e 6, ou então será um ano que nós teremos o 30º mês, e aí, por ser um ano diferente, nós não podemos querer aplicar nele, né, o mesmo que aplicamos num ano que tenha 12 meses. Isso ocorreu no final do ano passado, agora, há 27 dias atrás. Isso causou, inclusive, gerou muita questão, gerou muita discordância. Mas, se a Lua ficou zerada antes, inclusive, na verdade, 22 minutos antes, 20 minutos antes, 30, porque o ano passado terminou no ciclo da Lua, que estava sendo contado às 18h33 e não me lembro agora os quebradinhos, mas vocês lembram, né? Se ela fechou em 0% às 18h03, esse ano começou às 18h03 e 15 segundos, né? Então nós não poderíamos, de jeito algum, cometer o erro que foi cometido por alguns, de colocar um 30º dia. Isso ocorre quando a pessoa, ao invés de fazer a coisa simples, assim como a natureza nos dá, assim como o Pai criou, começa a querer complicar aquilo que é simples. Como eu disse, né, no bloco anterior, o rei Saul, como o rei Davi, como o rei Shilom, eles convidavam pessoas. E veja, não é um convite que nem hoje, né, que a maioria tem carro, eu não tenho mais, mas a maioria tem, que eles pegam e podem te ligar, tipo meio-dia, e dizer para você, olha, hoje a partir das 18 horas nós temos lá uma festa. Se você não viver a 1.200 quilômetros como eu vivo da terra que eu nasci e a festa for lá, mesmo assim eu posso estar pegando um avião. Mas naquela época não existia nem carro, nem avião, nem ônibus, nem nada disso. Então as pessoas vinham caminhando, inclusive eu tenho um estudo que mostra que eles iam caminhando, tocando instrumentos musicais, cantando, se alegrando já antes de chegar a Yerushalayim. Isso já no tempo do Davi para frente, porque antes de Davi não, Yerushalayim nem fazia parte de Ashuru, né? Foi ele que tomou dos filisteus a cidade. Aí você pode me perguntar, e como é que nós vamos saber quanto por cento está em tal hora do dia? Eu sei que vocês vão me chamar de louco, mas é o seguinte: se a Lua está 0% às 18 horas, 3 minutos e 15 segundos de um dia, eu pego e divido. Né? O 100% que a Lua atinge por 15 dias.
e vou ter uma fração, né, de porcentagem. Aí, dividindo assim, eu vou ter uma fração de porcentagem para cada 15 dias. Aí eu divido uma dessas frações por 24. Então eu vou ter aproximadamente, eu digo porque é claro, é tudo feito sem instrumentos, sem nada, mas tem funcionado incrivelmente com a Lua. Então o que acontece? Eu tendo a cada hora uma fração, se eu tenho 20 horas, 3 minutos e 15 segundos, eu junto duas dessas frações e eu vou ter o quê? Uma percentagem do 100%. Passada a lua cheia, eu faço o inverso. A cada hora tira-se a percentagem dada por cada hora. Vocês entenderam? Então aqueles que vêm para mim e dizem assim, não, porque em Aruxalai vai cair no dia tal, tal hora, não sei o que lá, eu pergunto, como é que eles sabem? Que conta eles fazem? Será que aquilo tudo é científico? Não, não é, porque senão a NASA acertaria sempre. Percebem? Eu prefiro, sinceramente, crer em Yahoo, que nesses últimos anos, né, eu tentando acertar e errando e tudo, né, eu prefiro. Inclusive, nesses anos que a gente guarda o ano solar, não foi nenhuma nem duas vezes que um dia antes, ou às vezes até no próprio dia do primeiro Shabat do mês, de eu avisar todo mundo que estava errado o dia, que era no dia seguinte. Ainda bem que sempre, né, o Pai nos avisou com antecedência, mesmo que de horas. E esse aviso nunca foi para dizer, ó, foi ontem. E aí ficava complicado. Na verdade, não sei quantos estariam dispostos a praticar no dia seguinte, né, novamente o Shabat, se nós tivéssemos feito um dia antes. Eu estaria. Porque quando o Pai nos mostra uma coisa, Ele não nos mostra apenas a coisa. Ele nos mostra cabalmente. Esse ano que acabou, eu tinha concordado com o irmão que seriam de 30 dias. Se fosse ter 13º dia. Desde o início eu disse isso. Quando foi na última semana, que enquanto eu passava fome aqui na minha casa, a pessoa trabalhava para ganhar dinheiro, para comprar roupinha bonita para a esposa, mandei durante a semana inteira avisos, olha, vai ser às 18 horas e 3 minutos e 15 segundos da sexta-feira. Não tive nenhuma resposta. Não tinha também quem me dissesse quando que ia ser a questão da cevada madura. Eu e o Aldenor corremos atrás até que o Adoir, aquele que tira as fotos bonitas, né,
Ele encontrou com uma pessoa que faz isso há mais de 10 anos no próprio Facebook, que eu nem pensei em procurar. Eu procurei falar com Caraíta, eu procurei falar com judaizante, eu procurei falar com rabino, eu procurei falar com todo mundo. Ninguém tinha essa informação. E vocês vejam que todos os anos, Rosh Hashanah, em Yerushalayim, em Ashuru, ele é muito divulgado. Mas esse ano, devido à encrenca, né, que o Trump colocou, aquele pedaço de terra, né, a gente nem ouviu falar sobre isso. Vocês viram alguém colocando na internet Rosh Hashanah? Eu digo alguém que participe do judaísmo, que seja israelita. Eu vi um monte de gente colocando Yom Kippur, que nem sequer é uma festa de Ahu. É a festa pela vitória da guerra, né, lá dos 6 dias. Então, que eu não comemoro, eu só comemoro 7 festas por ano. Aquelas criadas por rabinos, pelos endurecidos, eu não comemoro. Que é assim que a Torá manda, são 7, né? Mas, por regra humana, crendo mais naqueles que estão cegos, lá do outro lado do mundo, do que em alguém que está aqui se dedicando, de alguém que está aqui que disse com o Caraíta não tem possibilidade de ter 13º mês no ano retrasado. Observe, o baque para ele foi tão grande de ter sido quebrada uma regra rabínica e de um carinha de São Paulo que está morando numa cidadezinha que usa um calendário que ele é contrário, que para ele Shabbat é sábado. Imagina. Para ele existe semana contínua. O baque foi tão grande que ele abandonou esse serviço e abandonou inclusive o caraísmo. Aí vem alguém que tem visto a lua bater como um relógio todos os meses, que nem sequer respondeu para mim, eu avisando, me chega no último dia, não, mas veja porque era o Yerushalayim. Eu tive que dizer, ó, eu não quero saber de Yerushalayim, cara. Eu quero saber de fatos. Não teremos 13º mês. Ah, não? Não. Acharam hoje de manhã. Onde você estava hoje de manhã? Porque era Shabbat. Nós não podemos esquecer que o dia 16, que caía numa sexta-feira, era um Shabbat. Então é com esse nível de pessoas que nós temos que discutir, né? Com esse nível de doutores da lei, né? Que no fundo não praticam, não fazem nada. Mas é isso. Se você conseguiu entender o que eu expliquei, você não vai ter problemas mais com o calendário. Teve um irmão muito querido que tinha entendido que o horário do Rosh Chodesh cairia quando chegasse no 29º dia, mais 12 horas, 44 minutos, 33 segundos. Aí seria Rosh Chodesh. Não. Essas horas servem
para fazer com que existam dias, meses de 30 dias. Entendem? Quando o mês vai ter só 29, ele termina no mesmo horário que ele começou, quando completa 29 dias. E pode ter certeza que a lua zerada, a lua nova, estará caindo um pouquinho antes do horário que caiu no mês anterior, ou um pouquinho além. O que não faz com que façamos um 30º dia. Entenderam? Bom, eu sei que eu levei anos, apesar de que há 2 eu já estou fazendo assim, esse é o 3º, e não tenho me arrependido disso. Porque é o Pai que me faz fazer isso. Ele me mostra, por pequenos detalhes, que os outros passam batido. Por exemplo, quem fez o último mês do ano passado com 30 dias, não está nem aí para essa questão de 29 ou 30 dias, que são 6 e 6. Então eu aconselho esse tipo de pessoa a seguir o calendário no pseudo-livro de Enoque, porque é 30 dias todo mês. Pronto, ainda acabou, não tem mais problema nenhum. Não é? Mas então é isso, meus irmãos. Eu queria fazer uma coisa bem curta e acabei me estendendo. Eu espero que daqui para frente, né, com essas informações, eu sei que provavelmente vão me fazer perguntas a respeito e eu estarei aqui para responder como sempre, né, apesar da ingratidão de todos aqueles, né, quase todos, não vou dizer de todos, que ainda existe uma meia dúzia que dá valor ao que nós fazemos. Mas a grande maioria quer saber, quer perguntar, quer apostila, quer o vídeo, mas não está nem aí se eu continuo sem o dente que quebrou, não está nem aí se eu tenho comida na minha casa ou não, não está nem aí se o meu aluguel venceu e se eu posso ser despejado, não está nem aí se eu tenho ou não internet, não está nem aí se a minha luz está acendendo ou não, porque não adianta eu ter internet sem luz, não está nem aí se eu tenho água na minha casa. Isso revolta. E você pode me dizer, não, você não pode se revoltar porque você... Eliarro matou 850 pessoas numa tarde, porque eram sacerdotes de Baal. Então não vem me dizer que eu não posso me irritar, porque se você me disser que eu não posso me irritar, eu já estaria irritado com você. Então é isso, meus irmãos. Agora são... eu estou com a vista cada vez pior de ficar noite e dia aqui na frente desse livro. Agora são 15 horas e 11 minutos, o que perfaz uma 16 horas e 11 minutos que eu estou aqui. Parei, claro, para fazer café, já fiz 2 vezes, né, para poder ficar acordado. E, obviamente, para dar uma esticada e tal, fui ver se conseguia ver a lua para filmá-la, mas infelizmente, como vocês viram aqui no próprio vídeo, estava chovendo. Então é ou não é para se revoltar? Aí eu pergunto, qual dos emissários, dos enviados por Yahu, não chegaram num ponto de estar de saco cheio? Shalom, tenham aí um ótimo final de tarde, o início do 27º dia, né?
28º. E amanhã à tarde, Shabat, até o pôr do sol do sábado. Eu ainda não vou dar a notícia, mas é quase 100% a possibilidade. Eu já tinha feito a conta no ano passado, desse mês, porque para ver, né? Nós provavelmente teremos 29 dias. Beijo na testa e no coração, me perdoe aí pelo final, mas a gente fica triste. Numa dessas paradas que eu dei para tomar um café, fazer um café, eu dei uma olhada, eu fiz um pedido que estava faltando um pouquinho ainda para me pagar meu aluguel, que venceu dia 10. Uma pessoa que é muito, uma irmã que é muito chegada a nós, curtiu pelo menos, né, o que eu coloquei. Mas só uma. Claro, tivemos hoje 3 depósitos de irmãos que sempre fazem os depósitos. E cadê os outros? Aqueles que não têm condição sabem muito bem que, assim como eu não tenho condição, eu entendo eles. Eu tenho vários irmãos, inclusive são muito aplicados ao estudo, muito mais do que esses que poderiam estar ajudando. Que eu nem falo nisso, porque eu sei da vida que levam. Muitos deles, um dia sobrou R$10 na carteira, ele vai lá e deposita na conta da Eliane, e tá ótimo, eu sabe. É aquele papo que o Machia disse sobre a viúva e sobre o fariseu, né? Mas é isso, meus irmãos. Eu espero que esse estudo sirva para edificação. Mas esse estudo não é para aqueles que não cumprem o restante, né? Não adianta nada você guardar o Shabat, seja no dia errado, no dia certo. Dá na mesma, para quem não pratica e nem obedece às vontades do nosso Pai, contidas em sua palavra. Shalom, meus irmãos, fiquem na paz. Até o próximo, que vai ser a segunda parte daquele de 3 horas, que vai ter mais ou menos 3 horas de novo. Tá bom? Então, shalom. Tenham aí um final de tarde em paz. Fui. Um adendo aqui no final do estudo. Quando eu estou gravando o estudo, né, eu deixo a minha internet desligada, o meu telefone desligado, porque é um costume, né, e faz parte do meu trabalho, pessoas me chamarem, tanto pelo Face, como pelo Zap, como, enfim, por e-mail, com questões, né, perguntas. E quando eu estou gravando o estudo, eu não posso, né, pará-lo para responder. Então eu me desligo do resto do mundo e fico aqui no meu escritório. E quando eu terminei de gravar a última parte, né, até antes do adendo, desse adendo, eu dei uma parada, liguei meu celular e tive a excelente notícia de que mais 5 depósitos foram feitos. Não sei ainda, porque não fiz contas, porque não saí daqui. Não sei ainda o montante. Vou saber agora, quando eu terminar de mixar. Tá? Então, de coração, eu agradeço essas pessoas e também aquelas que fizeram seus depósitos no início do mês. Que tem gente que recebe logo no início, tem gente que recebe no final, tem gente que recebe no dia 10. Eu agradeço a todos vocês.
Shalom do Pai esteja sobre vocês, e de coração eu agradeço, porque eu não quero ter que parar de fazer esse serviço, largar todo mundo na mão, por impossibilidade. Eu sei que muito em breve eu irei parar com esse serviço, porque vai fechar a porta. E principalmente no momento em que tivermos que sair correndo. Mas até lá eu pretendo estar aqui no meu posto, o posto onde meu pai me pôs. Shalom novamente.